Glória a Deus. Estamos de partida. Não se preocupem. Como base bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 11 e versículo 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Quero então fazer ressalva aqui na parte B do versículo 12, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Perseguição. Nós queremos trazer essa palavra aí para os nossos tempos e podemos dizer que é uma palavra atualíssima e podemos dizer que é uma palavra, perseguição, é uma palavra dentro da maior das realidades do nosso tempo cristão, do mundo evangélico, do cristão como um todo. E nós queremos aqui exemplificar alguns personagens da Bíblia, o que aconteceu, e assim nós vamos tentando consolar o teu coração, a tua vida, por bondade e misericórdia de Deus. Estamos de partida, não se preocupem. E vamos olhar aqui a vida de José, e o seu nome significa aquele que acrescenta. E José teve lá o seu sonho com 17 anos, onde José entra na história. Lá em Gênesis 37, verso 3, diz a palavra do Senhor que ele era amado de seu pai. Lá no versículo 5, teve um sonho. E lá no versículo 9, teve o seu segundo sonho. E agora, porque José tivera aqueles sonhos, ele começa a ser perseguido porque se tornara uma ameaça. Ele começa a receber uma perseguição porque então estava ali revelado o sonho. E os irmãos diziam, então tu irás dominar sobre nós. E a intenção então dos irmãos de José, como ele era detentor de uma promessa, de um sonho, ele deveria ser eliminado. Nós já vamos dizer aonde nós queremos chegar. Lá no versículo 24 de 37 de Gênesis, ele é jogado na cova. E lá no versículo 28, ele é vendido aos ismaelitas. Todo aquele que tem promessa, todo aquele que tem um chamado, ele é vendido. Ele é traído, ele é entregue pelos seus irmãos. Aleluia. E quando se fala de José, não se pode deixar de falar também no surgimento da nação de Israel. Foi por causa de José, levando Jacó e 70 almas lá para Gozém, vivendo nas campinas de Gozém, ali no Egito, que Israel prosperou muito e se multiplicou. E a palavra Israel significa o homem que luta com Deus, ou ainda da tradução dos hebreus, estrangeiros. Eles estavam habitando ali, na terra de Gozém, já estavam ali cerca de 430 anos, e se multiplicou grandemente. E quando Israel se multiplica grandemente, passa a se tornar uma grande ameaça. Eu já te falei aqui que José se tornou ameaça. Eu estou falando aqui que Israel se tornou uma ameaça. Eu já te falei que tentaram eliminar José, e estou te falando que tentaram eliminar a nação de Israel. Em Êxodo capítulo 1, verso 9, o faraó diz assim, são muitos, nós precisamos eliminar. E aí vem aquela orientação que faraó, sabendo que surgiria ali um grande libertador, manda que fosse eliminado todo o varão até 2 anos de idade. Essa é a história de Israel. E ali, quando o faraó pensou em eliminar Israel, Israel acaba saindo por mão poderosa de Deus do Egito, atravessando o Mar Vermelho e entrando no deserto. E quando se fala da nação de Israel, da história de Israel no Egito, sendo libertado pela mão poderosa de Deus, nós não podemos deixar de falar também na figura de Moisés.
E a palavra Moisés significa tirado das águas. José foi uma ameaça e tinha que ser eliminado. Israel estava sendo uma ameaça e tinha que ser eliminada. A nação de Israel e agora Moisés. Porque havia ali a ordem para que as parteiras tirassem a vida das crianças de 2 anos para baixo. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Deveriam ser afogados no Nilo. Lá em Êxodo 2, verso 6, Moisés é criado pela filha de Faraó. Na hora que tentaram eliminar uma criança, Deus aguardou, porque tinha promessa na vida daquela criança. Vai entendendo a palavra de Deus aí que você vai ver onde nós queremos chegar. E lá em Êxodo 3, começa o ministério de Moisés através da sarça que ardia e não se consumia. Tentaram eliminar Moisés, mas não conseguiram. Foi o grande libertador da nação de Israel, apontando para Jesus, assim como José aponta para Jesus também. E o que falar de Davi, que o seu nome significa amado, que lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, Davi é ungido rei na casa do seu pai. Aleluia! Quando então se apresenta na frente de Samuel, o profeta, através de Jessé, o pai, os seus filhos, todos menos Davi. E Deus fala a Samuel, não é nenhum destes. E Samuel pergunta, existe algum outro filho? Aí Jessé fala, está lá no campo, fala que sim, que existe outro filho, está lá no campo cuidando das ovelhas, manda trazer, ninguém senta enquanto ele não chegar, e quando ele entra na sala, o Senhor disse, é esse aí. Ali Davi é ungido rei, e quando ele é ungido rei, começa então os ciúmes para com a vida de Davi. Lá no 1 Samuel capítulo 17, verso 49, Davi mata Golias. Aleluia! E quando Davi mata Golias, Davi chama a atenção de todo mundo e ele acaba indo para a guerra. E lá no capítulo 18, verso 17, vindo das batalhas, as mulheres cantavam assim: Saul matou os milhares, mas Davi matou os 10 milhares. O que acontece então? Os ciúmes de Saul para com Davi. E nós somos sabedores, como registra a palavra do Senhor, que Saul procura matar a Davi a partir de então. E lá no capítulo 24, a primeira vez, e a segunda vez lá no capítulo de número 26. Acabou que Saul acaba se jogando sobre a espada e Davi vem a reinar. Não adiantou a perseguição, não adiantou os ciúmes, Davi se tornou rei. E quando a promessa apareceu na vida de Davi, ele começou a ser perseguido. Assim como José foi perseguido e tentaram eliminá-lo, assim como Israel foi perseguida e tentaram eliminá-la, assim como Moisés foi perseguido, ainda criança, tentaram eliminá-lo, ainda assim como Davi, tentaram eliminá-lo, mas Deus o fez rei. E o que dizer do profeta Elias? Que o seu nome significa dizer, o Senhor é meu Deus. Lá em 1 Reis 17, Elias entra na história da nação de Israel, profetizando a seca. E ali ele se torna, então, um grande assunto da nação de Israel, um grande profeta, porque não havia profetas naquela época com tanta audácia, intrepidez e ousadia como Elias, que surgiu na sua época, um grande homem de Deus. E lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 17, Elias é chamado perturbador de Israel. Elias vence 450 profetas de Baal, vence 400 profetas de Aserá, e Elias então agora é ameaçado por Jezabel, e no capítulo 19 ele foge de Jezabel, aleluia, quando então Elias surge com uma grande responsabilidade de reerguer espiritualmente a nação de Israel, dentro de Israel, para Deus, direcionando Israel para Deus como verdadeiro profeta, desmistificando os falsos, ele se torna perturbador e ele tem que ser eliminado. Aleluia. Nós sabemos que o sucessor de Elias veio a ser Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 2,
versículo 12, quando Eliseu pega a capa de Elias e o ministério continua. O que dizer de João Batista, então? Deus é gracioso. João significa dizer Deus é gracioso. Lá em Mateus 3, verso 2, o evangelho do arrependimento. Lá em Mateus 3, verso 7, João Batista começa a pregar: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista aparece no cenário de 400 anos de silêncio, apontando o pecado da nação, apontando o pecado do sistema, apontando tudo aquilo que não provém de Deus, combatendo o erro, combatendo tudo que se levantava contra Deus. Aleluia! E o que aconteceu? Ele tinha que ser eliminado. E a gota d'água foi quando João Batista, então, condena o pecado de Herodes e de Herodias. Então, nós sabemos a história. Herodias, por deixar a sua filha dançar, pediu, então, a cabeça de João Batista. Em Marcos, capítulo 6, verso 17, Herodes manda matar João Batista. Ele tinha que ser eliminado também. E o que dizer de Jesus, que em hebreu significa salvação? Lá em Mateus 2, verso 3, Herodes, perturbado, ameaçado pelo surgimento do Messias, ele pensa: eu tenho que eliminar. Lá Mateus capítulo 2, verso 16, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O mesmo que aconteceu com Moisés. Todo aquele que é uma ameaça tem que ser eliminado. Todo aquele que é uma ameaça tem que ser perseguido, tem que ser tirado do meio. Em Mateus 27, verso 32, a crucificação. E no capítulo 28, a ressurreição. Não adiantou matar Jesus, ao contrário, a morte fazia parte do projeto, porque após a morte, a ressurreição, a redenção nossa na cruz, e o nome de Jesus é glorificado. O que dizer da igreja? E a palavra igreja significa aqueles tirados para fora, que surge lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2, surge a igreja com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 4 começa a perseguição da igreja. Nós temos aí Estevão sendo o primeiro mártir. Nós temos em Hebreus capítulo 11 os grandes heróis da fé daquela época. Aleluia. Nós temos aí a diáspora, onde Israel, o judeu cristão, sofreu uma grande perseguição dentro da nação de Israel, se esparramando pela Palestina, pela Europa e até os confins da terra. O que dizer da igreja, então perseguida, até os nossos tempos? Aleluia. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aleluia! Não se preocupe, estamos de partida, é a palavra de hoje. Em se tratando da igreja, a igreja é perseguida. Se você que me ouve está aí do outro lado, não pense que o mundo é um mundo de facilidade. Não pensa que nesta terra encontraremos grandes amigos, faremos grandes relacionamentos. Não, senhores, é uma vida servindo ao Senhor, negando a si mesmo, carregando a sua cruz. E como diz lá em Mateus 5, verso 11 e 12... bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Cristão verdadeiro é injuriado, cristão verdadeiro é perseguido, cristão verdadeiro mentem sobre a pessoa dele, falam mal dele como se fosse verdade. Cristão verdadeiro se alegra, aleluia, porque a nossa recompensa está no céu. O cristão verdadeiro é perseguido, porque assim era antigamente. Aleluia! Enquanto a história fala que José foi uma grande ameaça, ele precisava ser eliminado. Quando a história fala que Israel era uma grande ameaça, Israel também tinha que ser eliminada. Quando fala que Moisés era uma ameaça, ele tinha que ser eliminado. Quando Davi se tornou uma ameaça, ele tinha que ser eliminado. Quando Elias, chamado perturbador de Israel,
aleluia, se tornou a grande ameaça, ele deveria ser eliminado. João Batista foi eliminado, surgiu Jesus. Jesus aparentemente foi eliminado, entre aspas, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Começa a igreja de Cristo no derramamento de Cristo, do sangue de Cristo na cruz, inaugurado em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Aleluia. E até hoje a igreja de Jesus, a igreja invisível do Senhor, ela sofre perseguição. Aleluia. Quero te dizer uma verdade aqui. A igreja quieta, a igreja calada, sem condenar o pecado, a igreja em silêncio, sem apontar os erros, ela pode existir, ela pode coexistir, ela pode estar no mundo, mas uma igreja ativa, ela deve ser eliminada. Uma igreja ativa, como na acepção da palavra, que condena as coisas desse mundo, que não se mistura com esse mundo, ela deve ser eliminada. É assim que pensam. O cristão quieto, ele pode coexistir. O cristão quieto, ele pode ficar no canto dele, mas quieto. Mas o cristão revolucionário, ele deve ser eliminado, entre aspas. É assim que pensa a humanidade. É assim que pensa o mundo caído. Pode ficar aí quietinho no teu canto, mas a hora que você mexer, aleluia, com o pecado, a hora que você mexer com o sistema, aleluia, o pensamento é então eliminar a causa. Israel, a igreja e o cristão são antipatizados. Não existe amizade com o mundo. A palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo, em João 17, verso 14. Aleluia. E eu glorifico a Deus porque está proposto o arrebatamento da igreja no meio de grande perseguição, de grandes dificuldades. Lá no livro de Apocalipse 2, verso 6, diz a Bíblia: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso aqui também pode sim representar o arrebatamento da igreja. 3 verdades eu quero dizer aqui para você nessa noite. A primeira: o diabo não muda e não vai mudar. Não existe acordos com o sistema, não existe acordos com o diabo. Ele continua o mesmo, ele não vai mudar. Ele é mentiroso, pai da mentira. A segunda coisa aqui, a história se repete. Surgiu José, uma grande promessa, vamos eliminar. Surgiu Israel, vamos eliminar. Surgiu Moisés, Daniel, Elias, João, Jesus, a igreja. Tudo com promessa, vamos eliminar. Mas a todos eles Deus sempre deu um bom fim e o nome de Jesus foi glorificado. A história se repete. Se torne uma ameaça para o sistema, se torne uma ameaça para o pecado, condene as coisas desse mundo, diga, abra sua boca para dizer, aleluia, que o mundo está corrompido, e você vai ver, aleluia, que a história vai se repetir. A terceira coisa, quem não alcança a graça de um verdadeiro cristão, acaba por persegui-lo. Isso é um ditado de um pastor que eu conheço. E encerro aqui dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Não há novidade debaixo da terra, querido irmão, querida irmã. Se você está dentro de uma igreja, está tudo bem, você prospera, ainda que pode sim prosperar, você tem saúde, ainda assim que você pode ter saúde sim, mas me refiro, está tudo às mil maravilhas, pode ter certeza de uma coisa, alguma coisa está errada. Aleluia. Cristão que é cristão, ele é injuriado, ele é perseguido, porque ele não concorda com as coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que a história se repete. Entenda que se você tem uma promessa,
Deus vai te alcançar essa promessa. Custe o que custar, aconteça o que custar, o nome de Jesus vai ser glorificado. E digo aos perseguidores, aqueles que não entendem o projeto da cruz, aqueles que não entendem o que significa a salvação, aqueles que criticam, aleluia, até que diga-se inocentemente, que eu duvido muito, estamos de partida, não se preocupem conosco. Logo, logo o Senhor nos tirará dessa terra. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós estamos de partida. Se alegre, você que é cristão de verdade. E você vai ver que o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida, enquanto você espera o seu Salvador, ainda que seja em meio às maiores dificuldades, e ainda que assim você só tenha prejuízos e venha se tornar um mártir, aleluia, tenha certeza que o Senhor vai te honrar. Receba essa palavra em nome de Jesus.